Tá começando mais um Stats à Frente. E essa vertente do Tezuka de contar histórias mais pesadas, mais densas, mais adultas, se mostra novamente uma boa maneira de contar histórias. Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Sal e tá começando mais um De Trás Pra Frente. E hoje nós vamos falar do tão aguardado Ayako, o primeiro mangá da editora Veneta. Então, bora! Mas antes de continuar o vídeo, já deixa aquele seu like e aquela sua curtida. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem vídeo novo toda terça e quinta. Eu demorei um pouco pra fazer esse vídeo porque eu queria ler todos os mangás publicados aqui no Brasil do Tezuka. E eu finalmente consegui, então agora é a hora de falar de Ayako pra vocês. Dos gêneros drama e histórico, Ayako foi um mangá publicado entre 1982 e 1973 na revista Big Comic, uma revista seinen da editora Shogakukan. Inicialmente, ele foi compilado em 2 volumes, mas mais pra frente ele recebeu uma edição de 3 volumes, outras muitas, a maioria de 2 volumes, e depois a final, que foi a última edição, né, publicada lá no Japão, de 2 volumes com um capítulo extra. Mas eu não vou falar desse capítulo extra aqui, porque eu falei dele no lançamento de fevereiro. Então clica aqui no card e vai lá dar uma olhada, porque eu falo disso e de outros mangás do autor que poderiam ser publicados aqui no Brasil. Claro, Osamu Tezuka, tá, gente? Muitos mangás do Tezuka foram publicados aqui no Brasil, mas eu vou indicar aqui pra vocês os 2 mangás dele dessa veia mais pesada, mais adulta, que foram publicados no Brasil, que é o Adolf e o Buda. Os 2 pela Conrad, o Adolf de 5 volumes e o Buda de 14. São complicados de achar, eu sei, mas se vocês verem aí por uma boa promoção, dando aquela sopa, compra, porque eu acho que é difícil se arrepender. Principalmente o Adolf. No formato 16x23, a edição brasileira de Ayako foi publicada em capa dura, no papel Bond, que é um papel utilizado muito em livros, e da família Off-White, e com 720 páginas, ao preço de R$ 129,90. Sim, gente, é um preço bem alto. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o material. Muita gente perguntando se isso aqui seria confortável de se ler, esse enorme tijolo de 720 páginas, e eu digo pra vocês, não é confortável de se ler, você tem que apoiar em algum lugar pra ler, não dá pra ler tipo assim, ó, não, esquece. É muito pesado, é muito complicado de ficar segurando, cansa, né, as mãos começam a ficar pesando. E pra ajudar, ele tem muitas páginas. E aqui, ó, a cola, né, da capa com o miolo fica desgrudando, porque você abre, né, pra ler. Olha, aqui, ó, não sei se vai dar direito pra ver, mas, ó, não. Teoricamente, era uma excelente ideia juntar toda a história em um volumezão, mas tecnicamente parece que não deu tão certo. Por uma edição de luxo vai ser bem triste falar isso, mas eu achei erros de revisão, achei um balão sem fala e erro de cleaning, que seria a limpeza de texto. É, gente, eu achei esses erros e, bom, 130 pau. Eu acho bem triste falar isso, mas é a real. Mas tirando esses erros, a edição tá bem bonita, ela tem ótimas notas de rodapé, né, porque tem que se situar nesse Japão pós-guerra, e também, pra quem não tá tão acostumado a ler mangá, ele dá uma bela adaptada. Sim, por mais que tenha esses erros, é uma boa edição da Veneta. Ayako é uma história de uma família, a família Teng, totalmente cheia de pessoas hipócritas e indecentes. Gente, é uma loucura de tanta gente nojenta. É o mais podre e sujo Japão do pós-guerra. É absurdamente nojento a quantidade de porcaria que você vê nesse mangá. Jiro Teng é o nosso personagem principal, que acabou de voltar da Segunda Guerra Mundial depois de ter ficado vários anos sendo prisioneiro dos norte-americanos. E ele acabou de chegar aqui no seu país, acabou de voltar para suas terras, para sua família, que é uma família conceituada do Japão, ali da região, né, rural. E ele descobre que tem ali certas falcatruas, certos segredos envolvendo seu pai e o resto da sua família. Eu poderia simplesmente vir e falar isso, mas essa é uma história de Japão pós-guerra, onde uma família rural totalmente disfuncional e errada que acaba querendo, né, manter o nome da família fazendo o mais horrível tipo de coisas já vistas. Cara, é detestável, é detestável. É estranho eu vir aqui e não falar o nome da Ayako, que tecnicamente é o nome que dá à história e também o que todo mundo considerava ser a personagem principal. Mas eu não acho isso. Eu acho que o personagem principal é a família Teng e o Japão pós-guerra.
Esses são os nossos protagonistas. O interessante é que cada personagem tem um segredo. Então, com isso, todos esses segredos vão afetando pouco a pouco a Ayako. E por isso, eu acho que o nome da série é o nome dela. Indo para os comentários finais, eu queria deixar um aviso de que todas as páginas que eu mostrar nesse vídeo vão estar invertidas. Exatamente porque não tem elas sem ser invertidas na internet. Começando com a história e todo aquele momento do Japão pós-guerra, com a ocupação dos norte-americanos no Japão, os direitos das mulheres e muitos outros assuntos. Mas também a obra aborda bastante sobre incesto, machismo, yakuza e também todo o momento político do Japão. Só que esse é um dos problemas para mim. Eu não sou familiarizado com todo esse assunto. Eu tenho uma breve, minúscula noção sobre isso, que eu aprendi pesquisando após ler o mangá, e isso vai acabar atrapalhando muita gente. Mas eu posso dizer com tranquilidade que as notas de rodapé ajudam bastante o leitor a se situar. Então não se preocupem se vocês não têm tanto conteúdo sobre esse assunto, se vocês não sabem tanto. Leiam o mangá atentamente, principalmente as notas de rodapé, e procurem na internet as coisas que vocês acharem mais interessante. Tenho certeza que vocês vão conseguir aproveitar com isso. Existem muitas consequências nesse mangá. Eu bato palmas pro Tezuka, o quanto ele conseguiu fazer uma história fechada, tão interligada em 1972 e 1973. Cara, isso é tão à frente do tempo. Eu leio uns mangás do Tezuka lá dos anos 60 e eu nem consigo imaginar que ele conseguiu chegar ali. Ainda mais quando eu leio o Adolf, que tipo é de 80 e pouco. E cara, é fabuloso o quanto o Tezuka evolui e o quanto ele tem noção do que ele está trabalhando. O enredo com o clima de conspiração é tão bem trabalhado para aquele começo dos anos 70. É incrível, gente, é muito incrível. O Tezuka tem um domínio da narrativa que é inacreditável quando ele quer trabalhar esses mangás mais densos. Caramba, eu fico impressionado, principalmente o quanto ele trabalha nas transições de cenas, com acontecimentos. Parece cinema e é tão bem feito, é tão bem detalhado, é tão bonito os cenários que ele faz para ter essas transições e também as conversas. A quadrinização às vezes conversa tão bem com essas transições. Talvez eu tenha deixado passar algumas coisas sobre o roteiro e o enredo que ali não foram bem fechados, já que o Tezuka no final da edição, ele fala que era para ser um prólogo. Sim, gente, a Ayako era para ser um prólogo de uma história maior, mas ele acabou não fazendo. E mesmo assim, eu achei que tudo ali funcionou muito bem. E talvez ele tenha deixado alguma ponta solta para que ele queria trabalhar ali mais pra frente, mas eu não reparei e talvez até tenha. Só que a história pareceu tão bem fechadinha, tão bem costurada. Foi uma ótima maratona, né, já que é um volume de 720 páginas. Demorei mais de 10 horas para ler tudo, com uma pausa para dormir. Para quem não sabe, o Tezuka ele trabalha de uma maneira bem diferente com seus personagens. Eles têm aparências parecidas e idênticas algumas, e eles são trabalhados como atores. Então, um personagem que aparece numa obra do Tezuka, ele pode aparecer na outra como um outro personagem, ou até como ele mesmo, mas dentro daquele universo desse novo mangá. É um pouco complicado, mas pense que eles são como atores. Acho que é a melhor maneira que tem pra identificar. O núcleo de personagens é enorme, existem tantos, mas tantos, que nem cabe eu ficar falando o nome de todos eles aqui, mas a família é realmente o principal, o foco. Os personagens do Tezuka, eles funcionam muito bem ali dentro da história, mas temos que dar destaque para dois. Que primeiro é o Jiro, que é o personagem, entre aspas, principal, como eu falei, que ele tem um desenvolvimento durante a história, que você chega ali no final e você fala, caramba, é ele ainda, mas ele tá tão diferente, ele mudou tantas coisas. E aí também tem o outro irmão, que é o Shiro, que ele também tá totalmente diferente no final. Ele foi totalmente envenenado por causa daquela família, que se você ficar muito tempo junto com certos tipos de pessoas, você pode acabar sendo influenciado. Isso é normal, isso é do ser humano, acontece. E isso o mangá aborda muito bem. Falando sobre a Ayako, ela é uma personagem idêntica do começo ao fim, com algumas mudanças bem básicas, exatamente por causa do enredo da história. E se eu contar pra vocês, é spoiler, então não vou contar, e vocês vão ler por si mesmos e vão perceber o porquê ela não cresce. Eu sou muito apaixonado pelos desenhos do Tezuka, nesses trabalhos dele mais pesados, mais densos, porque ele não faz
piadas, como ele costuma fazer em seus outros mangás. E as piadas dele não caem tão bem pra mim, eu não gosto em 99% dos trabalhos dele. Em Ayako ele faz isso 1, 2, 3 vezes no máximo, e isso me deixa tão feliz, tão feliz. Pra quem não sabe, as comédias dele que eu falo são caretas de personagens, são o símbolo de porquinho dele que ele utiliza como alívio cômico, que eu nunca entendi direito como funciona, e outras coisas que ele trabalha de uma maneira cômica que não me descem. Principalmente quando a expressão de personagem no geral, no corpo, até mesmo no rosto. Mas quando ele desenha sério, quando ele faz umas páginas únicas e páginas duplas, cara, o cenário é tão lindo, é tão bonito. E sem esquecer que a quadrinização dele, por mais que seja simples, pra época ela era tão rápida, tão sagaz, funcionava tão bem. Hoje em dia ela ainda é muito mais do que vários mangás que a gente vê por aí. Também existem algumas páginas duplas dele aí dentro de Ayako, mas elas são tão poéticas. Tipo, tem uma página que ela é toda preta, com algumas pequenas falas e um monte de Ayako desenhada. É uma página tão impactante, tão importante para a história da série. Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei, caramba, como isso funciona tão bem aqui e como ele pensou nisso. Somado a tudo isso, o ritmo da leitura é ótimo, ele funciona muito bem e por mais que ela seja demorada, né, tem bastante texto em algumas páginas, tem bastante conteúdo, acontecem várias coisas em algumas páginas, mas ele funciona tão bem, ele é tão gostoso de se ler. Eu não achei uma leitura tipo extremamente pesada, eu achei uma leitura ok. Também existem algumas coisas metafóricas dentro do mangá, algumas páginas ali que dá pra perceber que ele tá querendo falar sobre o sexo que tá acontecendo no momento, e também outras coisas que ficam um pouco ali mais implícitas, mais subjetivas, mas tudo muito bem, acho que localizado e que funciona. Ele dá um teor ali mais experimental pra história. No fim, Ayako é um baita de um lançamento, é um ótimo mangá. Eu não consigo não indicar para alguém que gosta de uma boa história. Eu sei, ele é acarretado de conteúdo sobre esse Japão pós-guerra. É complicado ali de você meio que se situar. Você acaba com certeza perdendo alguma coisa, eu com certeza devo ter perdido alguma coisa, mas, no geral, a história consegue te agarrar muito bem e te apresentar tudo que ela quer, pelo menos tudo que ela parece querer apresentar. Uma família podre, tipo, gente, muito, muito podre, incestos, o lado ruim da política japonesa da época, o Japão pós-guerra com essa ocupação dos norte-americanos, com um monte de trama, com espiões. O mangá é muito denso, com várias coisas que, na época, elas precisavam ser ditas e elas têm um contexto histórico importantíssimo para a época japonesa em que a história se passa. E também a hora que ela foi publicada, porque ela foi publicada e ela foi terminada em 1973, exatamente. A história, ela vai de 1949 até 1973 e o mangá foi publicado de 1972 até 1973. Então, ele terminou no ano em que a história terminou. Recomendadíssimo! Fiquem de olho em boas promoções. Eu vou deixar o meu link, né, para vocês comprarem pela Amazon para ajudar o canal, que lá tá sempre com promoção, não tá mais com preço de capa, eu nunca vi mais por preço de capa. Então, fica a dicona. Gente, comprem, porque ó, bom demais. Se eu esqueci de falar alguma coisa nesse vídeo, porque é muita coisa, provavelmente eu vou falar na leituras de abril, então fiquem de olho aqui no canal. Então é isso, minha gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. E aí, ficaram interessados nesse período pós-guerra do Japão com Ayako? Tão interessado ali em saber essas tramas e o quanto essa família é nojenta, quanto eu falei, tipo que eu falei umas boas vezes? Espero que vocês tenham curtido, espero que a gente se veja no próximo, e se você não se inscreveu no canal, se inscreve pra ficar sempre de olho. E não esquece, gente, ativa o sininho porque o YouTube tá, ó, tá difícil. Beleza? Então, gente, valeu, falou e até o próximo vídeo. Falou!